Eu estava encostada na parede estreita do corredor, a mão apoiada logo acima do umbigo, sentindo meu filho se mexer devagar, quando ouvi a frase que abriu um buraco no chão sob os meus pés. A casa estava silenciosa demais para uma noite de inverno em Tunápolis, no interior de Santa Catarina, e mesmo assim aquelas palavras atravessaram tudo como uma lâmina. Essa gravidez é uma vergonha. Ela fez isso para se encostar. A voz era da minha mãe, fria, sem hesitar, como se estivesse falando de um problema doméstico qualquer, não da própria filha. Meu pai respondeu logo depois, num tom baixo, decidido, o mesmo tom que ele usava quando já tinha tomado uma decisão e não havia mais espaço para conversa. Aqui ela não vai ficar. Já passou da hora de aprender. Eu senti o coração bater forte no pescoço, mas o corpo permaneceu imóvel, como se alguém tivesse desligado a parte de mim que reage. O piso gelado grudava nos meus pés descalços, e o cheiro de café velho misturado com produto de limpeza parecia ainda mais sufocante naquele corredor estreito. Meu nome é Marina. Eu tinha 26 anos naquela noite e estava grávida de quase 6 meses. Até aquele momento, eu acreditava que, apesar das brigas, das críticas constantes e dos olhares tortos, aquela ainda era minha casa. A casa onde cresci, onde aprendi a andar de bicicleta no quintal de Brita, onde fiz meu dever de escola na mesa da cozinha, onde chorei escondida tantas vezes sem nunca imaginar que seria dali que eu sairia sem saber para onde ir. Eles continuaram conversando na sala como se eu não estivesse ali, como se minha barriga não estivesse crescendo dia após dia, como se aquela criança não fosse sangue do sangue deles também. Quem é o pai dessa criança? Um caminhoneiro que já sumiu. Tu acha que vamos criar filhos sem pai dentro dessa casa? Minha mãe suspirou alto, irritada, e respondeu em seguida. Ela sempre foi assim. Nunca quis ouvir. Agora aguenta. Cada palavra parecia empurrar mais um peso sobre o meu peito. Eu me apoiei melhor na parede para não cair. Meu filho se mexeu outra vez, forte, como se reagisse à tensão no meu corpo. Foi ali, naquele corredor estreito, que eu entendi que não se tratava mais de reprovação ou de bronca. Aquilo era uma sentença. E, pela primeira vez na vida, eu percebi que estava completamente sozinha, mas ainda não fazia ideia de que aquela solidão seria o começo de tudo. Eu respirei fundo e dei um passo para frente, bem devagar, cuidando para o assoalho não render. A porta da sala estava entreaberta e a luz amarela da lâmpada criava sombras duras nas paredes. Eu vi meu pai sentado no sofá, a perna cruzada, como se estivesse assistindo a um jornal, e minha mãe de pé perto da mesa, dobrando um pano de prato com a calma de quem arruma a própria consciência. A cena era tão comum que quase parecia mentira, mas as palavras ainda estavam vibrando no ar como fumaça. Entrei de uma vez. Os dois olharam para mim ao mesmo tempo. Não houve susto, só um incômodo rápido, como se eu tivesse flagrado algo que eles preferiam esconder. Minha mãe foi a primeira a falar, com aquela voz que tentava parecer racional, mas carregava desprezo por trás. Marina, a gente precisa conversar. Meu pai não disse nada. Apenas apertou os lábios, olhando para minha barriga, não para o meu rosto, como se eu fosse um problema exposto, um erro sem volta. Eu ouvi vocês. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu senti meu próprio coração disparado e, mesmo assim, havia um tipo estranho de clareza, como se eu estivesse acordando dentro de mim. Minha mãe soltou o pano de prato em cima da mesa, cruzou os braços e respondeu sem rodeio. Então tu sabe. Aqui não é lugar para isso. A gente não vai passar vergonha com barriga de filha solteira, com filho sem pai, com falatório na cidade. A palavra vergonha bateu em mim como um tapa, porque, em Tunápolis, vergonha era uma moeda. E eles estavam mais preocupados com o que os outros iam dizer do que com o que eu estava sentindo. Meu pai finalmente falou, num tom que me deu arrepio de tão frio. Tu fez tua escolha. Agora assume. Tu vais sair daqui hoje. Eu pisquei devagar, tentando processar. Hoje, não amanhã, não depois que o bebê nascesse, não com tempo para eu me organizar. Hoje, minha mãe completou, como se estivesse dizendo o óbvio. Tu pode ir para casa de alguém, de uma amiga, sei lá, mas aqui, não. E eu percebi, naquele instante, que eles já tinham conversado sobre isso antes. Eles já tinham ensaiado, decidido, aceitado.
Eu era a última a saber. Eu queria perguntar por quê. Queria gritar que eu era filha deles, que eu não era uma estranha, que eu não tinha escolhido ficar sozinha, que eu tinha sido abandonada quando mais precisei. Mas a verdade é que eu já tinha implorado antes, em outras brigas, em outros momentos, por coisas menores. E tudo o que eu ganhei foi humilhação. Então, naquele segundo, eu fiz uma coisa diferente. Eu engoli o choro, segurei a barriga com as duas mãos como se protegesse o Lucas do mundo e apenas disse: tá. Uma única palavra. E foi essa palavra que mudou o rumo da minha vida. Subi as escadas com passos lentos, sentindo cada degrau como se fosse mais alto do que realmente era. O corrimão de madeira estava frio sob a minha mão, e aquele barulho antigo da casa, que sempre me deu sensação de segurança, agora parecia me empurrar para fora. Entrei no quarto onde cresci, acendi a luz fraca e olhei ao redor como se estivesse vendo tudo pela última vez. A cama simples, o guarda-roupa antigo, a janela que dava para o quintal, tudo estava exatamente igual, mas eu já não pertencia mais àquele lugar. Abri o guarda-roupa e comecei a puxar roupas sem pensar muito. Coloquei algumas camisetas largas, 2 calças, um casaco mais grosso e roupas de gestante amassadas dentro de uma mochila velha. Cada peça que eu dobrava parecia carregar um pedaço da minha vida até ali. No fundo da gaveta, encontrei o envelope com o exame de ultrassom. Tirei o papel com cuidado, alisei com os dedos e senti um nó subir pela garganta. Aquele rosto borrado em preto e branco era a única certeza que eu tinha naquele momento. Enquanto arrumava as coisas, ouvi meus pais conversando lá embaixo, num tom baixo, quase normal. Falavam de contas, do mercado, do frio que ia chegar no fim de semana. Nenhuma palavra sobre mim, nenhuma hesitação. Aquilo doeu mais do que os gritos teriam doído. Eu percebi que, para eles, a minha saída já estava resolvida. Eu era um problema encerrado, uma situação incômoda finalmente empurrada para fora da porta. Fechei a mochila, sentei na beira da cama por alguns segundos e respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Minha barriga pesava, minhas costas doíam e um medo silencioso começava a crescer. Para onde eu ia? Como eu ia sustentar um filho sozinha? Não havia resposta. Mas, no meio daquele turbilhão, uma ideia começou a se formar, ainda fraca, quase tímida. A ideia de que, se ninguém ali me queria, eu teria que aprender a me querer por 2. Desci as escadas com a mochila nas costas. Meu pai estava de pé perto da porta, como se estivesse esperando aquele momento. Minha mãe fingia arrumar alguma coisa na cozinha. Quando passei por eles, meu pai ainda disse, sem olhar diretamente para mim: não volta depois pedindo ajuda. Eu parei por um segundo, encarei aquele homem que sempre foi minha referência de força e respondi baixinho: não vou voltar. Abri a porta, senti o ar gelado da noite bater no rosto e saí, sem imaginar que aquele passo para fora daquela casa seria o primeiro passo da maior transformação da minha vida. A noite estava fria demais para aquela época do ano, e eu senti o vento cortar o rosto assim que coloquei os pés na rua de chão batido. As luzes das casas vizinhas já estavam apagadas, e Tunápolis parecia menor, silenciosa, quase hostil. Caminhei devagar até o ponto de ônibus, a mochila pesada nas costas, a barriga puxando meu corpo para frente, como se me lembrasse a cada passo de que eu não estava sozinha, mesmo que tudo ao redor dissesse o contrário. Sentei no banco duro do ponto e fiquei olhando para o nada por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. Meu celular vibrava com mensagem de conhecidos perguntando se eu estava bem, se era verdade o que estavam comentando. A notícia já tinha se espalhado. Cidade pequena é assim. O julgamento chega antes do socorro. Respirei fundo. Desliguei o telefone e coloquei a mão sobre a barriga, buscando um tipo de calma que eu nunca tinha precisado encontrar sozinha antes. Depois de quase meia hora, uma colega do mercadinho onde eu fazia bicos apareceu de carro. Ela tinha ouvido que eu não estava mais em casa e resolveu passar ali. Tu pode dormir no meu sofá hoje, ela disse, sem fazer perguntas. Aquela oferta simples me desmontou mais do que qualquer briga. Eu agradeci em silêncio, sentindo os olhos arderem, mas ainda sem chorar. Eu precisava me manter de pé, pelo menos naquela noite. Na casa dela, deitei no sofá estreito, com um cobertor fino cobrindo o corpo cansado. O silêncio era diferente do da casa dos meus pais. Ali não havia rejeição, só ausência.
Olhei para o teto escuro e pensei no dia seguinte, na semana seguinte, em tudo que eu teria que resolver sem saber por onde começar. O medo vinha em ondas, mas, junto com ele, surgiu uma estranha sensação de responsabilidade absoluta. Agora, cada decisão me impactava outra vida. Antes de pegar no sono, encostei as duas mãos à barriga e sussurrei quase sem voz que eu ia dar um jeito. Não sabia como, não sabia quando, mas prometi. Foi a primeira promessa real que fiz naquela nova vida. E, naquele sofá emprestado, com o corpo exausto e a mente em alerta, eu comecei a entender que sobreviver não seria uma escolha, seria a única opção possível. Acordei antes do despertador tocar, com o corpo todo dolorido e a sensação estranha de não saber exatamente onde eu estava. Levei alguns segundos para lembrar que aquele não era o meu quarto, nem a minha casa. O teto era mais baixo, o cheiro diferente, e o silêncio carregava uma ausência que doía. Levantei devagar do sofá para não acordar a dona da casa e fui até o banheiro lavar o rosto, encarando no espelho uma mulher que eu quase não reconhecia mais. Meu rosto estava inchado, os olhos cansados, o cabelo preso de qualquer jeito. A barriga grande denunciava uma gravidez avançada, e por um instante eu senti uma pontada de medo tão forte que precisei me apoiar na pia. Eu não tinha plano nenhum. Não tinha reserva, não tinha apoio, não tinha família. Tudo o que eu tinha era um filho prestes a nascer e uma necessidade urgente de não desmoronar. Respirei fundo algumas vezes, tentando convencer a mim mesma de que eu daria conta, mesmo sem saber como. Na cozinha, encontrei um bilhete simples colado na geladeira. A colega tinha escrito que eu podia ficar ali por alguns dias, sem pressa. Aquela gentileza silenciosa me deu um nó na garganta. Preparei um café ralo, comi um pedaço de pão seco e sentei à mesa pensando no que fazer a seguir. Eu precisava trabalhar. Precisava de dinheiro. Precisava de um lugar meu. Cada pensamento vinha acompanhado de um peso enorme, mas também de uma clareza nova. Ninguém viria me salvar. Peguei o celular e comecei a mandar mensagens para todo contato que eu tinha. Perguntei sobre faxinas, sobre bicos, sobre qualquer coisa que eu pudesse fazer mesmo grávida. Algumas respostas foram frias, outras nem vieram. Mas 2 pessoas disseram que precisavam de ajuda naquela mesma semana. Não era muito, mas era o começo. Anotei os endereços num papel, como se aquilo fosse um mapa improvisado para sair do fundo do poço. Quando saí de casa naquela manhã, com o sol ainda fraco e o corpo cansado, eu não fazia ideia de onde tudo aquilo ia dar. Mas, enquanto caminhava pela rua com passos lentos e firmes, uma certeza começou a se formar dentro de mim. Eu tinha sido expulsa, rejeitada, julgada. Ainda assim, eu estava de pé. E, naquele momento, isso já era mais do que esperavam de mim. Os primeiros dias passaram como se eu estivesse vivendo no automático. Acordava cedo, pegava 2 ônibus diferentes e ia limpar casas de pessoas que mal sabiam meu nome. Algumas me olhavam com pena, outras com desconfiança, e havia aquelas que fingiam não reparar na minha barriga enorme enquanto me davam instruções como se eu fosse invisível. Eu aceitava tudo em silêncio, porque cada hora trabalhada era uma hora menos de desespero. Meu corpo começou a dar sinais de cansaço rápido demais. As pernas inchavam ainda antes do meio-dia, as costas ardiam, e às vezes eu precisava parar por alguns segundos para respirar fundo e esperar a tontura passar. Mesmo assim, eu continuava, não por coragem, mas por necessidade. Toda vez que pensava em parar, a imagem do meu filho sem nada me empurrava para frente. À noite, deitada novamente no sofá emprestado, eu fazia contas mentais. Somava o pouco que ganhava, subtraía o que precisava gastar com comida, remédios, transporte. Os números nunca fechavam. Ainda assim, eu anotava tudo num caderno velho, como se organizar aquele caos fosse uma forma de manter a sanidade. Eu não podia controlar o mundo, mas podia controlar minhas anotações. Em um desses fins de tarde, enquanto limpava a cozinha de uma senhora idosa, ela me observou por alguns minutos em silêncio. Depois disse, quase sem olhar para mim, que precisava de alguém para cozinhar algumas marmitas por semana. Nada grande, só comida simples. Eu aceitei na hora, sem pensar. Aquilo significava mais alguns reais e, principalmente, menos horas de esforço físico pesado.
Voltei para casa naquela noite com uma sacola de legumes que ela tinha me dado e uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez desde que saí da casa dos meus pais, eu sentia algo parecido com esperança. Pequena, frágil, quase tímida, mas real. E eu segurei aquela sensação com cuidado, como quem segura algo que não pode se dar ao luxo de perder. Comecei a preparar as marmitas na cozinha apertada do apartamento emprestado, usando panelas que não eram minhas e um fogão que demorava a esquentar. Eu acordava ainda no escuro, colocava a água para ferver e picava os legumes com cuidado, sentindo o cheiro da comida se espalhar pelo ambiente silencioso. Aquela rotina simples, quase doméstica demais, começou a me trazer uma sensação estranha de normalidade, como se, por algumas horas, eu pudesse esquecer o caos em que minha vida tinha se transformado. As primeiras entregas foram tímidas. 3 marmitas em um dia, 5 no outro. A senhora que tinha me feito a proposta indicou meu trabalho para uma vizinha, que indicou para outra, e assim, sem eu perceber, meu telefone começou a tocar com mais frequência. Nada grandioso, nada que resolvesse tudo de uma vez, mas suficiente para me fazer sentir útil, capaz, necessária. E, naquele momento, isso valia mais do que dinheiro. Meu corpo continuava pesado e a gravidez avançava rápido. Havia dias em que eu precisava parar no meio do preparo da comida e sentar por alguns minutos, respirando fundo até a pressão baixar. Nessas pausas, eu falava com meu filho em silêncio, como se ele pudesse me ouvir. Dizia que estávamos construindo algo juntos, mesmo sem saber exatamente o que. Aquilo me dava forças para levantar e continuar. Com o pouco que eu ganhava, comecei a guardar moedas num pote de vidro. Não era muito, mas ver aquele dinheiro separado, crescendo devagar, me dava uma sensação de controle que eu não sentia há muito tempo. Cada moeda era uma pequena vitória, um passo longe da dependência que tinham tentado me impor. Eu não queria voltar atrás. Não queria dever nada a ninguém. À noite, deitada no sofá, eu pensava nos meus pais, mas não com saudade. Pensava com uma mistura estranha de incredulidade e distância, como se aquela história já não fosse mais minha. Eles tinham feito a escolha deles. Agora, eu estava fazendo minha. E, mesmo sem saber, eu começava ali a aprender algo que mudaria tudo. Ninguém constrói uma vida inteira de uma vez, mas toda grande mudança começa quando você decide não recuar. Com o passar das semanas, a cozinha apertada começou a parecer pequena demais para o que eu estava tentando construir. As marmitas já não eram só para a senhora e as vizinhas. Agora tinha gente do outro lado da cidade ligando, perguntando preços, querendo encomendar para a semana inteira. Eu anotava tudo num caderno manchado de gordura, organizando horários, quantidades e entregas como se fosse uma empresa de verdade, mesmo sabendo que, oficialmente, eu ainda não tinha nada além de boa vontade e necessidade. A dona da casa onde eu estava hospedada começou a se incomodar com o movimento. Não falava diretamente, mas os olhares e os comentários atravessados diziam tudo. Um dia, ela comentou que o cheiro de comida ficava forte demais. No outro, reclamou que eu estava usando muito gás. Eu entendi o recado antes que ele virasse expulsão. A ajuda tinha prazo, e eu precisava me mexer antes que o chão sumisse outra vez debaixo dos meus pés. Foi então que encontrei um quarto para alugar em Iporã do Oeste, ainda menor, ainda mais simples, mas só meu. Dividi o banheiro com outras pessoas e mal cabia uma cama e um fogão portátil, mas quando fechei a porta atrás de mim naquela primeira noite, senti algo diferente. Ali ninguém podia me mandar embora. Ali eu podia errar, aprender, tentar de novo. Deitei na cama dura e chorei em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. Instalei minha rotina naquele espaço improvisado. Cozinhava durante a madrugada para evitar reclamações. Embalava as marmitas com cuidado e saía cedo para fazer as entregas. O dinheiro ainda era contado, mas agora dava para pagar o aluguel, comprar comida e guardar um pouco para o bebê. Cada pequeno avanço parecia enorme, porque tinha sido conquistado sozinha. Numa dessas manhãs frias, enquanto caminhava devagar com uma sacola térmica pesada demais para o meu corpo cansado, eu percebi que já não sentia vergonha. Vergonha de estar grávida, vergonha de estar sozinha, vergonha de ter sido expulsa. Aquela vergonha tinha ficado para trás, naquela casa que não era mais minha. No lugar dela, começava a nascer algo novo,
Um respeito silencioso por mim mesma, construído dia após dia, no esforço de não desistir. A gravidez entrou nos últimos meses trazendo um cansaço diferente, mais profundo, como se o corpo estivesse sempre um passo atrás da vontade. Mesmo assim, eu mantive a rotina. Acordava antes do sol, colocava água para ferver e organizava o dia na cabeça enquanto mexia as panelas. O vapor quente embaçava o pequeno quarto, e eu precisava abrir a janela para respirar melhor, sentindo o ar frio da manhã bater no rosto e me manter acordada. As consultas do pré-natal eram feitas pelo SUS, em filas longas e salas cheias. Eu ia sozinha, sentava em cadeiras duras e observava outras mulheres acompanhadas de mães, maridos, irmãs. Às vezes doía, mas eu aprendia a não me demorar nessa comparação. Cada vez que eu ouvia o coração do meu filho bater forte no exame, eu saía dali com uma certeza renovada de que tudo aquilo valia a pena, mesmo sem aplauso nenhum. Em uma dessas consultas, a enfermeira perguntou se eu tinha alguém para me acompanhar no parto. Eu balancei a cabeça negativamente, meio sem pensar, e respondi que não. Ela me olhou por algum segundo e disse apenas que eu era forte. Não falou como elogio exagerado, falou como constatação. Aquela palavra ficou ecoando em mim o resto do dia, porque, até então, eu nunca tinha me visto assim. O trabalho com as marmitas continuava crescendo, mas eu sabia que teria que parar por um tempo quando o bebê nascesse. Comecei a avisar os clientes, explicando que ficaria algumas semanas fora. A maioria entendeu. Alguns até ofereceram ajuda, outros disseram que esperariam. Aquilo me mostrou que, mesmo sem perceber, eu tinha construído algo sólido o suficiente para não desaparecer com a minha ausência. Naquela noite, deitada na cama estreita, eu fiz contas mais uma vez. O dinheiro guardado não era muito, mas dava para atravessar os primeiros meses com cuidado. Passei a mão na barriga, sentindo o movimento constante do meu filho, e pensei em tudo que eu já tinha enfrentado até ali. Eu não tinha casa própria, nem estabilidade, nem família por perto, mas tinha algo que ninguém mais podia tirar de mim. A certeza de que eu era capaz de seguir em frente, mesmo quando tudo dizia que eu devia parar. O trabalho de parto começou numa madrugada silenciosa, com uma dor diferente, profunda, que não se parecia com nada que eu já tivesse sentido antes. Levantei devagar da cama, respirei fundo e soube, sem precisar de confirmação, que tinha chegado a hora. Arrumei a bolsa que já estava pronta havia semanas, peguei os documentos e chamei um táxi, sentindo o corpo tremer não só pela dor, mas pela consciência de que eu iria atravessar aquele momento sozinha. No hospital, tudo aconteceu rápido e lento ao mesmo tempo. As luzes fortes, o cheiro de álcool, as vozes apressadas dos profissionais se misturavam com o som da minha própria respiração tentando se manter firme. Em nenhum momento alguém segurou minha mão, mas, estranhamente, eu não me senti fraca. Cada contração vinha como uma prova silenciosa de que meu corpo sabia exatamente o que fazer, mesmo quando a minha mente queria desistir. Quando ouvi o choro do meu filho pela primeira vez, algo dentro de mim se rearranjou. Ele foi colocado sobre o meu peito, pequeno, quente, real. Eu chorei em silêncio, sentindo um alívio que não cabia em palavras. Naquele instante, todas as rejeições, todas as noites difíceis e todas as dúvidas perderam força. Existia apenas nós dois, ligados por algo que ninguém mais podia interferir. Passei os primeiros dias no hospital me adaptando àquela nova realidade. As enfermeiras ajudavam, davam instruções, mas quando a noite chegava e o quarto ficava silencioso, eu sentia o peso da responsabilidade cair sobre mim com toda a força. Não havia revezamento, não havia descanso compartilhado. Ainda assim, toda vez que ele se acalmava no meu colo, eu sentia que estava exatamente onde precisava estar. Voltei para casa com meu filho nos braços e uma sacola de roupas simples, mas limpas. O quarto pequeno parecia ainda menor com o berço improvisado, mas, ao fechar a porta, eu senti uma segurança nova. Não era conforto, nem estabilidade, era pertencimento. Pela primeira vez, eu tinha um lar que dependia de mim, e isso me deu uma força silenciosa que eu jamais imaginei ter. Os primeiros dias em casa com o Lucas foram uma mistura confusa de exaustão e descoberta. Eu mal dormia, acordava assustada com qualquer som e passava horas observando aquele ser tão pequeno respirar, como se tivesse medo de que ele desaparecesse se eu piscasse. O corpo ainda doía do parto,
Os pontos incomodavam, e mesmo assim eu me levantava quantas vezes fosse preciso, aprendendo na prática o que significava cuidar de alguém 24 horas por dia. O dinheiro começou a diminuir rápido demais. Fraldas, leite, remédios, tudo parecia caro quando cada nota tinha destino certo antes mesmo de entrar na minha mão. Eu abria o caderno de anotações todas as noites, revisava as contas e tentava não entrar em pânico. Sabia que precisava voltar a trabalhar logo, mas também sabia que meu corpo ainda não estava pronto para o ritmo de antes. Aquela decisão me apertava o peito todos os dias. Algumas clientes das marmitas mandaram mensagens perguntando quando eu voltaria. Respondi com cuidado, explicando que precisava de mais um tempo, mas que estava me organizando. Uma delas sugeriu que eu preparasse pequenas quantidades em casa, algo mais leve, só para não perder o contato. Aquela ideia ficou martelando na minha cabeça durante horas, até que, no fim da tarde, eu resolvi tentar. Cozinhei sentada, com o Lucas no carrinho ao meu lado, parando sempre que ele chorava. O resultado foi simples, mas suficiente para reacender algo dentro de mim. Entreguei poucas marmitas naquele dia, ganhei pouco dinheiro, mas senti uma satisfação estranha, como se tivesse provado para mim mesma que eu ainda era capaz de produzir, mesmo naquele caos. Não era sobre quantidade, nem sobre lucro. Era sobre não desaparecer, sobre continuar existindo além da função de sobreviver. Naquela noite, embalei meu filho até ele pegar no sono e fiquei sentada no escuro, ouvindo sua respiração tranquila. Pensei em tudo que tinha mudado em tão pouco tempo e em tudo que ainda estava por vir. O medo ainda estava ali, silencioso, mas já não comandava tudo. Pela primeira vez, eu senti que não estava apenas reagindo à vida. Eu começava, devagar, a retomá-la. Voltar a cozinhar com o recém-nascido exigiu de mim uma organização que eu nunca tinha precisado ter antes. Eu passei a dividir o dia em blocos curtos, aproveitando cada cochilo do Lucas como uma janela de tempo preciosa. Enquanto ele dormia, eu picava legumes, temperava carnes, adiantava o que fosse possível. Quando ele acordava, eu largava tudo sem reclamar. Aprendi rápido que a pressa não combinava com aquela nova fase. O quarto pequeno começou a se transformar em algo parecido com um centro de operações improvisado. Um canto era do berço, outro do fogão portátil, outro das caixas térmicas. Não era bonito, nem confortável, mas funcionava. Eu limpava tudo com cuidado, mantinha uma disciplina quase obsessiva, porque sabia que qualquer descuido podia virar mais um problema para administrar. Aquela rotina rígida era, na verdade, minha forma de manter o controle. As entregas passaram a ser feitas em horários bem específicos. Algumas clientes se adaptaram, outras foram embora. Doeu perder pedidos, mas eu entendi que nem tudo cresce do jeito que a gente quer. Mesmo assim, o boca a boca continuava. As pessoas comentavam que a comida era boa, que eu era responsável, que entregava direitinho. Meu nome começou a circular sem que eu precisasse me expor demais, e isso me dava uma sensação estranha de reconhecimento silencioso. Em uma tarde chuvosa, enquanto embalava as marmitas, eu recebi uma mensagem inesperada da minha mãe. Um simples "como tu tá?". Fiquei olhando para a tela por vários minutos, sentindo o peito apertar. Não respondi. Não por raiva, mas porque eu não sabia por onde começar. A distância que existia entre nós já era grande demais para caber numa mensagem curta. Guardei o celular, terminei o trabalho e fui buscar o Lucas no carrinho. Ao olhar para ele, tão pequeno e dependente, eu entendi algo importante. Eu não precisava de validação de quem só aparecia quando tudo já tinha passado. A minha prioridade era construir uma base firme para nós dois. E, naquele momento, isso significava continuar, um dia de cada vez, mesmo que ninguém estivesse aplaudindo. Com o passar dos meses, o Lucas começou a criar uma rotina mais previsível, e isso me deu um pouco mais de fôlego. Ele dormia em intervalos maiores, e eu aprendi a antecipar cada movimento do dia para ganhar minutos preciosos. Acordava antes dele, preparava parte das marmitas ainda no silêncio da madrugada e deixava tudo semi-pronto. Quando o sol começava a entrar pela janela pequena, eu já tinha feito metade do trabalho do dia. Foi nessa fase que comecei a perceber algo diferente no meu próprio comportamento. Eu já não fazia as coisas apenas para sobreviver aquele mês. Passei a pensar um pouco mais à frente.
Anotava ideias no caderno, rabiscava combinações de pratos, pensava em cardápios semanais. Pela primeira vez, a palavra planejamento começou a fazer sentido na minha vida, não como um luxo, mas como uma necessidade real. Uma das clientes mais antigas comentou, quase por acaso, que trabalhava em um escritório com várias pessoas que viviam reclamando da comida do dia a dia. Disse que eu podia tentar oferecer um pacote semanal para o grupo. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. À noite, depois que o Lucas dormiu, fiz contas, revisei custos, imaginei quantidades. Não era simples, mas era possível. E possível, naquele momento, já era muito. No dia seguinte, mandei uma mensagem propondo a ideia. O retorno veio rápido. Eles topariam testar por uma semana. Meu coração disparou quando li a resposta. Aquilo significava dobrar a produção, reorganizar horários, talvez pedir ajuda para as entregas. Também significava aumentar a renda de um jeito que eu ainda não tinha conseguido. O medo veio junto, mas dessa vez ele não me paralisou. Enquanto embalava as marmitas daquele novo pedido, com o Lucas dormindo no carrinho ao meu lado, eu sentia algo que não sentia havia muito tempo. Orgulho. Não o orgulho inflado de quem quer provar algo para os outros, mas aquele orgulho silencioso de quem sabe que está construindo algo do zero, com as próprias mãos. Eu ainda estava longe de qualquer estabilidade, mas começava a enxergar um caminho, e isso mudava tudo. A semana de teste passou mais rápido do que eu imaginava. Cozinhei quase sem parar, ajustando temperos, controlando porções, anotando tudo no caderno como se cada detalhe pudesse decidir o futuro. No último dia, a cliente me mandou uma mensagem dizendo que o pessoal do escritório tinha gostado e queria continuar. Quando li aquilo, sentei na cama e respirei fundo por alguns segundos, tentando conter a vontade de chorar. Não era só mais dinheiro, era continuidade. Com os pedidos aumentando, percebi que não daria conta de tudo sozinha por muito tempo. Comecei a pesquisar preços de cozinhas alugadas por hora, mas tudo parecia fora do meu alcance. Foi então que uma senhora do bairro, dona de uma pequena lanchonete que fechava à tarde, comentou que poderia me emprestar a cozinha por algumas horas, em troca de uma parte do que eu ganhasse. Não era o ideal, mas era uma oportunidade. Aceitei sem pensar duas vezes. Levei minhas panelas para lá numa manhã fria, o Lucas bem agasalhado no carrinho. A cozinha era simples, mas espaçosa, com um fogão que funcionava de verdade e bancadas largas. Pela primeira vez, eu cozinhei sem esbarrar em tudo, sem improvisar tanto. Aquilo fez uma diferença enorme. Produzi mais rápido, com menos desgaste físico. Voltei para casa exausta, mas com a sensação de que estava, finalmente, saindo do lugar. O dinheiro começou a entrar de forma mais constante. Não era sobra, mas também já não era desespero. Consegui pagar o aluguel com menos aperto, comprar roupas melhores para o Luca, e até guardar um pouco mais no pote de vidro. Cada nota guardada era uma afirmação silenciosa de que eu estava avançando. Eu ainda vivia com medo de algo dar errado, mas esse medo já não me paralisava como antes. Numa noite tranquila, enquanto embalava meu filho para dormir, percebi que minha vida já não girava apenas em torno do que eu tinha perdido. Eu quase não pensava mais na expulsão, na vergonha, no abandono. Aquilo tinha virado passado. O presente era cansativo, difícil, mas vivo. E, pela primeira vez desde aquela noite em Tunápolis, eu me permiti acreditar que o futuro podia ser maior do que tudo que tinham decidido por mim. Com o aumento constante dos pedidos, minha rotina ganhou um ritmo quase militar. Eu acordava antes do amanhecer, deixava o Lucas ainda dormindo com a babá improvisada do bairro, uma senhora simples que cobrava pouco e tratava meu filho com cuidado que me tranquilizava. Enquanto isso, eu seguia para a lanchonete, onde a cozinha já me esperava silenciosa, cheirando a café velho e pão amanhecido. Eu colocava a touca, amarrava o avental e começava, repetindo mentalmente cada etapa do dia para não errar. Os dias passaram a se confundir. Panelas borbulhando, caixas térmicas alinhadas, listas de clientes coladas na parede com fita adesiva. Às vezes eu me pegava exausta, com as mãos tremendo de cansaço, mas bastava lembrar de onde eu tinha saído para continuar. Eu já não trabalhava só por necessidade imediata. Trabalhava porque tinha criado algo que agora dependia de mim para continuar existindo.
Alguns clientes começaram a perguntar se eu tinha nome para o negócio. Aquela pergunta simples me pegou desprevenida. Até então, tudo tinha sido tão urgente que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Naquela noite, depois que coloquei o Lucas para dormir, fiquei sentada à mesa pequena, rabiscando ideias num caderno. Nenhuma parecia certa. Até que escrevi sabor de casa e senti algo diferente. Era simples, direto, verdadeiro. Era exatamente o que eu oferecia. No dia seguinte, comecei a usar o nome nas mensagens e nas embalagens improvisadas. Nada oficial, nada registrado, mas aquilo mudou minha postura. Dizer que eu tinha um negócio, ainda que pequeno, me fazia andar diferente, falar diferente, negociar diferente. Pela primeira vez, eu não me sentia apenas alguém fazendo bico. Eu estava empreendendo, mesmo sem saber usar essa palavra. Numa tarde de chuva, enquanto fechava as últimas entregas do dia, recebi uma mensagem inesperada de um número desconhecido. Era uma nutricionista de uma empresa da região, perguntando se eu atendia pedidos maiores, para grupos fixos. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquele tipo de cliente podia mudar tudo e, ao mesmo tempo, tinha plena consciência de que aceitar significava crescer mais rápido do que eu tinha planejado. Respirei fundo antes de responder. A vida estava, mais uma vez, me pedindo coragem. Eu demorei alguns minutos para responder aquela mensagem da nutricionista. Fiquei olhando para a tela do celular, sentindo o coração bater acelerado, enquanto a mente corria na frente do corpo, calculando riscos, imaginando cenários, antecipando problemas. Atender pedidos maiores significava mais produção, mais responsabilidade, mais exposição. Mas também significava sair definitivamente da sobrevivência apertada. Respirei fundo e respondi que sim, que poderíamos conversar. Marcamos uma reunião simples, numa tarde de quinta-feira, na própria empresa onde ela trabalhava, em São Miguel do Oeste. Fui com o Lucas no carrinho, usando a melhor roupa que eu tinha, tentando esconder o nervosismo atrás de uma postura firme. A nutricionista era jovem, objetiva e foi direto ao ponto. Eles precisavam de refeições diárias para um grupo fixo de funcionários, com padrão de qualidade e horários rígidos. Eu ouvi tudo em silêncio, fazendo perguntas práticas, como se aquilo já fosse parte da minha rotina. Quando ela me perguntou se eu daria conta, eu não hesitei. Disse que sim. Não porque tivesse certeza absoluta, mas porque sabia que, se dissesse não, aquela porta se fecharia sem nem me dar chance de tentar. Saí da reunião com um pedido inicial de teste por um mês. Um mês que poderia mudar tudo. No caminho de volta, empurrando o carrinho pela calçada irregular, eu sentia medo, mas também sentia uma excitação estranha, quase elétrica. Naquela mesma noite, sentei com o caderno aberto e refiz todas as contas. Custos, lucro, tempo, logística. Vi claramente que, sozinha, eu não daria conta por muito tempo. Precisaria de ajuda. Pela primeira vez desde que saí da casa dos meus pais, pensei em contratar alguém. A ideia me assustou mais do que qualquer dívida. Assumir outra pessoa significava assumir mais um compromisso fixo, mais uma responsabilidade que não podia falhar. Conversei com a senhora da lanchonete, que indicou uma sobrinha desempregada, disposta a ajudar meio período. Fiz um acordo simples, tudo no boca a boca, com pagamento semanal. Não era o cenário ideal, mas era o possível. Quando me deitei naquela noite, com o Lucas dormindo tranquilo, eu senti o peso do que estava por vir. A minha vida estava prestes a mudar de novo e, dessa vez, não era por rejeição, mas por crescimento. O primeiro dia atendendo o pedido da empresa começou antes mesmo do sol nascer. Cheguei à lanchonete ainda no escuro, com o coração acelerado e a cabeça cheia de listas mentais. A sobrinha da dona chegou logo depois, ainda sonolenta, mas disposta. Expliquei tudo com calma, mostrei o jeito que eu gostava de fazer cada coisa e deixei claro que ali não havia espaço para descuido. Não era arrogância, era sobrevivência. Se algo desse errado, o prejuízo não seria pequeno. As horas passaram rápidas demais. Panelas no fogo, alimentos sendo porcionados, caixas térmicas se enchendo. Em alguns momentos, senti vontade de parar e respirar, mas não havia tempo. Quando o relógio marcou o horário da entrega, tudo estava pronto. Olhei para aquelas caixas alinhadas, senti um orgulho silencioso.
Aquilo era real. Não era mais improviso. Era trabalho sério, com responsabilidade e padrão. A entrega foi um sucesso. No fim do dia, recebi uma mensagem da nutricionista elogiando a organização e a qualidade da comida. Disse que os funcionários tinham gostado e que, se tudo continuasse assim, o contrato poderia se estender. Li aquela mensagem 3 vezes, com cuidado, como se tivesse medo de interpretar errado. Um contrato. Aquela palavra parecia grande demais para a minha realidade, mas estava ali, se materializando. No dia seguinte, a rotina ficou ainda mais intensa. Ajustes finos, pequenos erros corrigidos rápido, muito cansaço acumulado. Eu quase não parava para pensar. Funcionava no automático, porque pensar demais podia me travar. À noite, quando finalmente deitava, o corpo desligava antes da mente, e eu dormia exausta, mas com uma sensação nova de propósito. Em meio a tudo isso, recebi outra mensagem da minha mãe. Dessa vez, mais longa. Dizia que estava preocupada, que sentia falta do neto, que queria vê-lo. Eu li em silêncio, sem responder. Não era hora. Ainda não. Eu estava ocupada demais construindo algo que ninguém mais tinha acreditado que eu conseguiria. E, naquele momento, a única coisa que importava era não deixar aquilo desmoronar. O mês de teste passou rápido demais. Quando me dei conta, a nutricionista voltou a me chamar para conversar. Dessa vez, o tom era diferente, mais firme, mais profissional. Ela disse que o retorno interno tinha sido positivo, que não havia reclamações e que a empresa queria seguir com o contrato fixo. Eu ouvi tudo com atenção, mantendo a postura calma por fora, enquanto por dentro sentia uma mistura de alívio e vertigem. Aquilo deixava de ser tentativa, virava compromisso. Assinar aquele contrato simples, com cláusulas claras e valores definidos, me deu uma sensação estranha de maturidade. Eu, que até pouco tempo atrás contava moedas para comprar pão, agora tinha um acordo formal que garantia renda mensal. Não era riqueza, mas era a estabilidade. Pela primeira vez desde que saí de casa grávida, eu sabia exatamente quanto entraria no fim do mês. E essa previsibilidade mudou a forma como eu pensava o futuro. Com o contrato firmado, precisei organizar tudo de novo. Ajustei horários, aumentei a compra de insumos, renegociei valores com fornecedores pequenos da região. Passei a acordar ainda mais cedo e a dormir ainda mais tarde. O cansaço era real, mas havia algo diferente nele. Não era o cansaço da humilhação ou do desespero. Era o cansaço de quem está construindo algo que faz sentido. O Lucas crescia rápido. Já sorria, começava a reconhecer minha voz, e isso me dava forças nos dias mais difíceis. Muitas vezes, eu chegava em casa no limite, mas bastava ele me olhar para tudo ganhar outra perspectiva. Eu não estava fazendo aquilo apenas por mim. Eu estava criando um caminho para ele, um caminho que não dependesse da boa vontade de ninguém. Numa noite silenciosa, depois de colocá-lo para dormir, eu sentei à mesa e folheei o caderno desde a primeira página. Vi ali o registro de cada passo, cada medo, cada pequena vitória. Aquela história era minha. E, pela primeira vez, eu consegui enxergar com clareza que o que tinha começado como sobrevivência estava se transformando em algo maior. Eu ainda não sabia onde aquilo ia dar, mas sabia que não voltaria atrás. Com a renda mais previsível, comecei a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes demais para sequer considerar. Uma delas era sair de vez do quarto apertado e alugar um apartamento pequeno, mas com espaço suficiente para o Lucas crescer. Passei semanas olhando anúncios, comparando valores, visitando lugares simples, sempre com o pé atrás, com medo de dar um passo maior do que eu podia sustentar. Ainda assim, a ideia de ter um lugar melhor começou a ganhar forma. Quando encontrei um apartamento modesto, de 2 cômodos, em um bairro tranquilo de São Miguel do Oeste, senti algo diferente. Não era empolgação exagerada, era uma sensação de encaixe. O aluguel cabia no orçamento, o prédio era simples, mas bem cuidado, e havia uma creche pública a poucas quadras dali. Assinei o contrato com a mão tremendo levemente, consciente de que aquela decisão marcava mais um ponto sem volta na minha história. A mudança foi feita aos poucos, em caixas emprestadas, com a ajuda de uma vizinha curiosa e solidária. Cada objeto colocado no lugar parecia confirmar que aquilo agora era real.
Montei o quarto do Lucas com calma, escolhendo cores claras e móveis simples. Não era luxo, mas era dignidade. Quando fechei a porta naquela primeira noite, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Pela primeira vez, eu tinha um lar construído por mim. O trabalho continuava intenso e agora eu precisava conciliar tudo com a rotina do meu filho fora de casa. A adaptação à creche foi difícil. Ele chorava, eu chorava escondida, mas sabíamos que era necessário. Cada despedida era um exercício de confiança, tanto nele quanto em mim mesma. Eu precisava acreditar que estava fazendo melhor, mesmo quando doía. Em meio a essa nova fase, recebi outra ligação da minha mãe. Dessa vez, não atendi. Não por rancor, mas porque eu já não vivia mais no modo reativo. Eu estava ocupada demais estruturando a vida que eu mesma tinha criado. E, naquele momento, qualquer interferência que me puxasse para trás não tinha espaço. O foco agora era seguir em frente, com passos firmes e decisões conscientes. A mudança de casa trouxe uma sensação de recomeço que eu não esperava sentir tão forte. Aos poucos, fui criando pequenas rotinas que davam estrutura aos meus dias. Acordar cedo, preparar o café enquanto Lucas ainda dormia, organizar a mochila da creche, revisar mentalmente a produção do dia. Tudo parecia pesado, mas ao mesmo tempo sólido. Eu já não sentia que estava improvisando a vida. Eu estava administrando. Com a rotina mais estável, comecei a receber indicações de outros tipos de clientes. Pequenas empresas, clínicas, até uma escola particular entrou em contato perguntando sobre refeições semanais. Nem todos os pedidos eu aceitei. Pela primeira vez, eu pude escolher. Aprendi a dizer não quando percebia que algo comprometeria minha estrutura ou minha saúde. Essa capacidade de escolha me deu uma confiança nova, silenciosa, mas poderosa. Foi nessa fase que resolvi formalizar tudo de vez. Procurei um contador simples, indicado por um comerciante da região, e dei entrada nos papéis para regularizar o negócio. CNPJ, notas fiscais, cadastro em fornecedores maiores. Cada assinatura me dava um frio na barriga, mas também a sensação de estar atravessando uma porta que não se fecha depois. Eu já não era mais uma mulher fazendo comida em casa. Eu era empresária, mesmo que em escala pequena. O contador comentou que, com aquele ritmo de crescimento, eu poderia pensar em algo maior no futuro. Uma cozinha própria, talvez. Eu sorri, achando aquilo distante demais, mas guardei a ideia em algum canto da mente. Anos atrás, eu nem imaginava que conseguiria pagar um aluguel sozinha. Agora, alguém falava comigo sobre expansão como se fosse algo natural. Aquilo dizia muito sobre o caminho que eu tinha percorrido. Naquela noite, depois de colocar o Lucas para dormir no quarto novo, eu sentei na sala vazia e fiquei alguns minutos em silêncio. Olhei ao redor, para os móveis simples, para o chão limpo, para as paredes claras. Nada ali tinha sido dado. Tudo tinha sido conquistado. E, pela primeira vez, eu me permiti sentir algo que durante muito tempo parecia proibido, orgulho de mim mesma, sem culpa, sem medo de parecer demais. O tempo começou a passar de um jeito diferente a partir dali. Os meses não eram mais marcados apenas por contas a pagar ou por medo de faltar dinheiro, mas por metas, prazos e decisões estratégicas. Eu passei a dividir meus dias entre produção, entregas, reuniões rápidas e a rotina do Lucas. Era cansativo, mas havia um senso de direção que antes não existia. Eu sabia onde queria chegar, mesmo sem saber exatamente como. Com a empresa funcionando de forma mais organizada, comecei a observar o mercado ao meu redor com outros olhos. Reparava em quais empresas terceirizavam a alimentação, quais tinham problemas com fornecedores irregulares, quais buscavam algo mais confiável. Aquela observação silenciosa virou parte da minha rotina mental. Eu não falava muito sobre isso com ninguém, mas, dentro de mim, algo estava sendo desenhado aos poucos. Foi nesse período que recebi um convite inesperado para participar de uma pequena feira de empreendedores locais. A organizadora tinha ouvido falar do meu trabalho e achava que minha história poderia inspirar outras mulheres. A ideia de me expor me assustou no início. Eu sempre tinha trabalhado nos bastidores, longe de holofotes. Mesmo assim, aceitei. Algo em mim dizia que aquele passo era importante. No dia da feira,
Levei algumas amostras, cartões simples, uma história que eu nunca tinha contado em voz alta. Falei pouco, mas com verdade. Contei que tinha começado sem nada, grávida, sem apoio, e que tudo ali tinha sido construído com disciplina e necessidade. Vi mulheres me ouvindo com atenção, algumas com os olhos marejados. Aquilo me tocou de um jeito profundo. Voltei para casa naquela noite com contatos novos, ideias novas, uma sensação estranha no peito. Não era vaidade, era responsabilidade. Eu percebi que a minha história já não era só minha. De alguma forma, ela tinha começado a servir de espelho para outras pessoas. E, naquele momento, eu entendi que crescer também significava sustentar aquilo que a gente representa, mesmo quando não pediu por isso. Depois da feira, meu telefone não parou por alguns dias. Mensagem de mulheres que eu nunca tinha visto na vida, perguntas sobre como eu tinha começado, pedidos de conselho, convites para conversar. Eu respondia como podia. Sempre à noite, quando Lucas já estava dormindo, o silêncio finalmente me permitia pensar. Aquilo tudo me surpreendia, porque eu nunca tinha me visto como referência de nada. Eu só tinha feito o que precisava ser feito para sobreviver. No meio dessas mensagens, apareceu um e-mail de uma empresa maior, de outra cidade da região, interessada em conhecer meu trabalho. Eles tinham problemas recorrentes com o fornecedor e se buscavam algo mais estável. Marcamos uma reunião para a semana seguinte. Quando desliguei o telefone, senti aquele frio familiar na barriga, o mesmo que senti quando aceitei o primeiro contrato grande. Era o medo misturado com oportunidade, caminhando lado a lado outra vez. A reunião aconteceu em Chapecó, numa sala ampla, com pessoas de terno e discursos bem ensaiados. Eu fui simples, direta, sem tentar parecer maior do que era. Mostrei números, expliquei processos, deixei claro o que eu podia e o que eu não podia entregar naquele momento. Eles ouviram com atenção, fizeram perguntas técnicas e disseram que avaliariam. Saí dali sem criar expectativas, mas sabendo que tinha feito o meu melhor. Enquanto isso, minha rotina com o Lucas seguia intensa. Ele já corria pela casa, falava palavras soltas e ria fácil. Eu observava aquele menino crescer em um ambiente completamente diferente daquele que eu vivi. Um ambiente sem gritos, sem humilhação, sem medo constante. Isso me confirmava, todos os dias, que cada sacrifício tinha valido a pena. Naquela semana, recebi uma resposta positiva da empresa de Chapecó. Queriam iniciar um contrato piloto. Não era pequeno. Exigiria mais estrutura, mais gente, mais investimento. Fechei o e-mail e fiquei alguns minutos parada, sentindo o peso daquela decisão. Aceitar significava dar outro salto. Recusar significava manter tudo seguro. Respirei fundo. Eu não tinha chegado até ali escolhendo o caminho fácil. Eu aceitei o contrato piloto com a empresa de Chapecó sabendo que nada mais seria simples a partir dali. Aquilo exigiria um nível de organização que eu ainda não tinha testado. Passei dias refazendo planilhas, calculando custos extras, avaliando se meu fluxo de caixa aguentaria atrasos ou imprevistos. Cada decisão parecia pesada demais, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que recuar naquele ponto seria negar tudo o que eu tinha construído até ali. Precisei contratar mais 2 pessoas. Não foi fácil escolher, nem assumir essa responsabilidade. Conversei com calma, expliquei exatamente como funcionava, deixei claro que não havia espaço para descuido. Eu sabia que qualquer erro não cairia apenas sobre elas, cairia sobre mim. Mesmo assim, decidi confiar. Pela primeira vez, eu estava liderando uma equipe de verdade, ainda que pequena. Aquilo me assustava mais do que qualquer dívida. A produção precisou ser reorganizada por completo. Passei a dividir dias, turnos, funções. Algumas noites eu dormia mal, pensando em tudo que poderia dar errado. Outras, acordava no meio da madrugada com ideias novas, anotando soluções às pressas para não esquecer. O negócio crescia, mas crescia exigindo uma versão de mim que eu ainda estava aprendendo a ser. O Lucas sentiu a mudança na rotina. Houve dias em que eu cheguei mais tarde, exausta, e ele já estava dormindo. Isso me doía de um jeito diferente. Eu me perguntava se estava repetindo algum padrão, se estava trocando presença por trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tudo aquilo era para garantir um futuro mais seguro para nós dois. Aprendi a compensar com qualidade,
não com quantidade. Estar inteira quando estivesse presente. Naquela fase, pensei muitas vezes na casa dos meus pais, na noite em que fui expulsa. Não com raiva, mas com uma clareza fria. Se eu tivesse ficado, se tivesse aceitado me diminuir para caber ali, nada disso existiria. Aquela dor tinha me empurrado para fora. E, agora, eu entendia que também tinha me empurrado para cima. Os primeiros meses atendendo a empresa de Chapecó foram uma prova de resistência. Tudo funcionava no limite. Qualquer atraso virava um efeito dominó. Qualquer erro parecia enorme demais. Eu acompanhava cada detalhe de perto, revisava entregas, conferia cardápios, resolvia problemas que surgiam sem aviso. Havia dias em que eu sentia que estava segurando tudo com as mãos, torcendo para nada escapar. Mesmo assim, aos poucos, a engrenagem começou a se ajustar. As pessoas que eu tinha contratado foram se encaixando, entendendo o ritmo, assumindo responsabilidades. Eu aprendi a delegar sem perder o controle, algo que parecia impossível no começo. Cada tarefa dividida era um pequeno teste de confiança, tanto nos outros quanto em mim mesma. E, surpreendentemente, começou a dar certo. Com o aumento do volume, o faturamento cresceu de forma consistente. Pela primeira vez, sobrava dinheiro no fim do mês. Não muito, mas o suficiente para pensar além do imediato. Paguei dívidas antigas, criei uma reserva de emergência e comecei a investir em equipamentos melhores. Fogões mais eficientes, caixas térmicas novas, utensílios que facilitavam o trabalho. Cada compra era pensada como um passo para a próxima fase. O Lucas já entendia que a mamãe trabalhava muito. Às vezes, ele me perguntava por que eu saía tão cedo ou chegava cansada. Eu respondia com a verdade, dizendo que estava construindo algo para nós. Ele não entendia tudo, mas entendia o tom. E sempre que ele me abraçava forte no fim do dia, eu sentia que estava fazendo a coisa certa, mesmo quando era difícil. Numa noite silenciosa, enquanto organizava documentos na mesa da sala, percebi que minha vida tinha tomado um rumo que ninguém naquela casa em Tunápolis teria imaginado. Eu não era mais a filha problema, a vergonha, a grávida expulsa. Eu era uma mulher que sustentava um negócio, uma casa, uma família. E, naquele momento, eu soube que ainda havia muito caminho pela frente, mas o mais difícil já tinha ficado para trás. Foi mais ou menos nessa fase que eu recebi a ligação que me fez parar tudo o que estava fazendo. Eu estava no meio de uma conferência de pedidos quando vi o número da minha mãe aparecer na tela. Fazia meses que ela não ligava. Fiquei olhando para o celular vibrando sobre a mesa, sentindo um aperto antigo no peito, aquele que eu achava que já tinha superado. Respirei fundo e deixei tocar até parar. Naquele momento, eu não tinha espaço emocional para voltar atrás. No dia seguinte, ela ligou de novo, e no outro também. Até que, numa noite em que eu estava exausta demais para ignorar, atendi. A voz dela saiu diferente, mais fraca, menos dura. Disse que queria me ver, que sentia falta do Lucas, que as coisas não estavam fáceis. Eu ouvi em silêncio, sem interromper. Não havia pedido de desculpas, apenas uma tentativa tímida de reaproximação, como se nada tivesse acontecido. Quando desliguei, fiquei sentada por vários minutos, olhando para a parede branca da sala. Parte de mim sentia vontade de dizer sim, de fingir que tudo tinha sido apenas um mal-entendido. Outra parte, mais lúcida, lembrava perfeitamente da noite em que fui mandada embora grávida, sem direito à explicação ou acolhimento. Eu não sentia ódio, sentia distância. Uma distância construída para me proteger. Comentei o assunto com uma amiga próxima, que me ouviu com atenção e disse algo simples, mas certeiro. Que perdoar não significava voltar para o mesmo lugar, que eu podia escolher se aproximar, sem me expor de novo. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça durante dias, enquanto eu seguia com a rotina intensa do trabalho e da maternidade. No fim daquela semana, respondi à minha mãe com uma mensagem curta. Disse que estava bem, que o Lucas também, mas que ainda não me sentia pronta para encontros. Não expliquei, não justifiquei. Apenas coloquei um limite. Ao apertar enviar, senti um alívio estranho. Pela primeira vez, eu não estava reagindo por culpa ou medo. Eu estava escolhendo por consciência. Depois daquela mensagem, o silêncio voltou a se instalar do lado de lá. Nenhuma resposta,
Nenhuma cobrança, nenhuma tentativa de insistência. E, curiosamente, isso me trouxe paz. Eu sempre achei que fechar portas faria barulho, mas algumas simplesmente se fecham sozinhas, quando a gente aprende a não empurrar mais. Segui meus dias com mais leveza, focada no que realmente dependia de mim. O negócio continuava crescendo de forma consistente. A empresa de Chapecó renovou o contrato piloto por mais um ano, com aumento no volume de pedidos. Outras 2 empresas menores entraram na carteira e eu precisei, mais uma vez, rever toda a estrutura. Mudei horários, renegociei aluguel da cozinha e comecei a procurar um espaço que fosse exclusivamente meu. Não dava mais para depender de favor ou improviso. Aquilo tinha passado do ponto de retorno. Visitei vários imóveis até encontrar um galpão simples, afastado do centro, mas com tudo o que eu precisava para montar uma cozinha industrial. Era caro, mais caro do que eu já tinha me comprometido antes. Passei noites fazendo contas, simulando cenários, imaginando o que aconteceria se algo desse errado. No fim, entendi que todo crescimento exige um risco calculado. Assinei o contrato com a mesma mão firme que assinei todos os outros momentos decisivos da minha vida. A montagem na cozinha foi um caos controlado. Compra de equipamentos, instalação elétrica, vistorias, licenças. Eu resolvia tudo entre reuniões, entregas e a rotina do Lucas. Houve dias em que eu cheguei em casa tão cansada que mal conseguia falar. Mesmo assim, quando entrava naquele espaço vazio e imaginava tudo funcionando, eu sentia uma energia diferente. Aquilo não era só um lugar de trabalho. Era um símbolo. Na noite em que a cozinha ficou pronta, fiquei ali sozinha por alguns minutos, sentada numa caixa, olhando ao redor. Lembrei da garota grávida, com uma mochila nas costas, saindo de casa sem saber para onde ir. Se alguém tivesse me contado que eu chegaria até ali, eu teria rido de incredulidade. Mas ali estava eu. Não por sorte, não por ajuda, mas por insistência. A inauguração da cozinha industrial não teve festa, balões nem discurso. Teve silêncio, cheiro de equipamento novo e um frio na barriga que eu conhecia bem. No primeiro dia, cheguei antes de todo mundo, abri as portas sozinha e acendi as luzes uma a uma, observando aquele espaço ganhar vida. As bancadas de inox refletiam meu rosto cansado, mas havia algo diferente no meu olhar. Não era euforia, era solidez. A equipe chegou aos poucos, curiosa, animada, um pouco apreensiva. Expliquei as rotinas, mostrei os novos equipamentos, deixei claro que aquele espaço era resultado de muito trabalho e que eu esperava o mesmo comprometimento de todos. Não falei da minha história. Não precisei. Ela estava ali, nas paredes ainda sem pintura definitiva, no chão recém-limpo, em cada detalhe pensado com cuidado. A produção começou em ritmo lento, quase respeitoso. Tudo precisava ser testado, ajustado, afinado. Houve pequenos erros, atrasos, tensão. Em alguns momentos, eu senti vontade de assumir tudo sozinha, como fazia antes. Mas me segurei. Aprendi, na marrão, que crescer também significa confiar, mesmo com medo. No fim do dia, as entregas saíram como deveriam. Nada extraordinário. Exatamente por isso, perfeito. Quando cheguei em casa naquela noite, o Lucas correu para me abraçar, perguntando se aquele era o lugar grande que eu tanto falava. Eu sorri e disse que sim. Ele me olhou com aqueles olhos curiosos e respondeu que queria ir lá comigo algum dia. Aquela frase simples me desmontou. Tudo aquilo tinha nome, rosto, sentido. Não era só trabalho, era legado. Antes de dormir, sentei na cama e fiquei pensando no quanto a vida tinha se transformado sem pedir permissão. Eu ainda não tinha tudo resolvido. Ainda havia riscos, desafios, noites mal dormidas. Mas uma coisa era inegável. Eu tinha construído algo que não podia mais ser ignorado. E isso começava a incomodar quem, um dia, achou que eu não chegaria a lugar nenhum. Não demorou muito para os comentários começarem a circular. Em cidade pequena, mesmo quando o negócio cresce em silêncio, alguém sempre nota. Um fornecedor comentou que tinha visto meu nome em um contrato grande. Um cliente antigo disse que tinha ouvido falar da nova cozinha. As histórias iam e vinham, cada uma um pouco maior do que a outra. Eu fingia não ouvir, mas sabia exatamente o que aquilo significava.
Meu sucesso já não passava despercebido. Foi numa tarde comum, entre uma reunião e outra, que recebi a mensagem que eu sabia que um dia chegaria. Era da minha mãe. Dessa vez, não era um como tu tá, nem uma tentativa vaga de aproximação. Era direta. Dizia que as pessoas estavam comentando sobre mim, que tinham visto fotos da empresa, que ela queria conversar. O tom não era de carinho. Era de curiosidade misturada com urgência. Fechei o celular e fiquei alguns minutos parada, olhando para a parede da cozinha industrial. O barulho das máquinas continuava ao fundo, indiferente àquela tensão silenciosa. Eu sabia que aquele contato não vinha por saudade, vinha porque algo tinha mudado na balança. E isso me trouxe uma clareza fria. Eu não devia explicação. Não devia reconciliação automática. Tudo o que eu devia era coerência com a mulher que eu tinha me tornado. Levei o dia inteiro para responder. No fim da tarde, mandei uma mensagem curta, educada, sem emoção. Disse que estava ocupada, que minha vida estava corrida, mas se poderíamos conversar em outro momento. Não marquei data. Não abri brecha. Apenas mantive o controle da situação. Ao apertar enviar, senti aquela mesma firmeza que senti quando assinei contratos importantes. Eu já sabia colocar limites sem culpa. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei o Lucas dormindo com um sorriso tranquilo no rosto. Sentei ao lado dele por alguns minutos, observando aquela paz simples que eu tinha construído com tanto esforço. Ali, naquele quarto silencioso, eu entendi algo fundamental. Não era o dinheiro que tinha mudado minha posição no mundo. Era a consciência do meu próprio valor. E isso ninguém mais tinha o poder de tirar. Os dias seguintes correram em ritmo acelerado, como se o tempo tivesse decidido provar que eu ainda precisava manter o foco. A cozinha estava a pleno vapor. Novos pedidos surgiam. Reuniões se acumulavam. Eu me mantive ocupada de propósito. Sabia que, se parasse demais, a mensagem da minha mãe voltaria a ocupar um espaço que eu já tinha aprendido a proteger. Trabalho, naquela fase, também era uma forma de cuidado comigo mesma. Foi numa manhã de sexta-feira, enquanto revisava notas fiscais, que recebi a ligação do meu pai. O nome dele apareceu na tela do celular. Por um segundo, tudo ficou em silêncio dentro de mim. Não atendi de imediato. Deixei tocar, respirei fundo e só então deslizei o dedo na tela. A voz dele soou diferente, menos autoritária, quase insegura. Disse que queria me ver, que precisava conversar, que talvez tivessem sido duros demais comigo no passado. Eu ouvi sem interromper, mantendo o tom neutro quando respondi. Disse que estava trabalhando muito, que minha vida tinha mudado e que não podia simplesmente largar tudo. Ele insistiu, falou de arrependimento, mencionou o neto. Aquilo mexeu comigo, mas não do jeito que talvez ele esperasse. Não era a culpa que eu sentia. Era uma clareza tranquila. Eu já não precisava daquele reconhecimento para seguir em frente. Combinei um encontro rápido, em local público, sem levar o Lucas. Não por medo, mas por cuidado. Quando desliguei, fiquei alguns minutos olhando para a tela apagada do celular. Aquela conversa marcava um ponto importante. Não porque eu precisava deles, mas porque agora eu tinha escolha. E escolher encontrar alguém sem me encolher era uma vitória silenciosa que eu demorei anos para conquistar. Voltei ao trabalho com a cabeça erguida e o coração firme. Sabia que aquele encontro não seria sobre reconciliação imediata, nem sobre apagar o passado. Seria, acima de tudo, sobre mostrar quem eu tinha me tornado. E, dessa vez, ninguém ia falar por mim. Cheguei ao café alguns minutos antes do horário combinado. Escolhi uma mesa no fundo, longe das vitrines, e sentei com a postura tranquila de quem não precisa provar nada. Enquanto esperava, observei as pessoas entrando e saindo, conversas aleatórias, risadas soltas. Era estranho pensar que, anos antes, eu teria chegado ali com o coração disparado, ensaiando desculpas que nunca deveriam ter sido minhas. Agora, eu apenas esperava. Meus pais chegaram juntos. Minha mãe parecia menor do que eu lembrava, o rosto mais marcado, o olhar inquieto. Meu pai caminhava devagar, sem a mesma firmeza de antes. Eles se sentaram na minha frente. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio não era constrangedor. Era necessário. Eu deixei que eles sentissem o peso daquele encontro, porque aquele peso também fazia parte da história.
Minha mãe foi a primeira a falar. Disse que tinha acompanhado de longe, que sabia do meu trabalho, que estava orgulhosa. A palavra soou estranha saindo da boca dela, como se tivesse sido ensaiada. Meu pai completou dizendo que talvez tivessem sido duros demais, que a situação na época tinha fugido do controle. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper, sem reagir demais. Cada frase confirmava algo que eu já sabia. Eles só estavam ali porque eu tinha dado certo. Quando chegou minha vez de falar, eu não levantei a voz. Não precisava. Disse que aquela noite em que fui expulsa grávida tinha mudado tudo, que eu nunca mais esqueci a sensação de sair de casa sem apoio nenhum. Expliquei que eu não estava ali para cobrar desculpas, nem para reescrever o passado. Estava ali para deixar claro que eu tinha construído minha vida sozinha e que qualquer aproximação daqui para frente precisaria respeitar isso. Eles ouviram em silêncio. Minha mãe chorou baixo. Meu pai abaixou a cabeça. Eu não senti vitória, nem revanche. Senti encerramento. Quando me levantei para ir embora, paguei minha parte da conta e me despedi com educação. Saí do café leve, respirando fundo ao sentir o ar frio do lado de fora. Aquela conversa não me devolveu o que foi perdido, mas confirmou algo muito maior. Eu não precisava mais de aprovação para seguir em frente. Depois daquele encontro, algo dentro de mim se acomodou no lugar certo. Não foi alegria, nem tristeza. Foi silêncio. Um silêncio limpo, sem ruído, sem peso. Voltei para casa dirigindo devagar, com a sensação de que uma porta tinha sido fechada do jeito certo, sem precisar bater. Pela primeira vez, a história com meus pais deixou de ser uma ferida aberta e virou apenas parte do meu passado. No dia seguinte, a rotina me puxou de volta para o presente. Reuniões, entregas, ajustes na produção, pequenas decisões que mantinham tudo funcionando. Eu percebia que minha postura tinha mudado. Eu falava com mais firmeza, negociava sem medo, cobrava quando era preciso. Não era arrogância, era segurança. Eu já tinha sobrevivido ao pior. O resto era gestão. Algumas semanas depois, recebi um convite para participar de uma licitação regional para fornecimento de refeições em grande escala. Algo que, anos atrás, eu nem ousaria considerar. Li o edital com atenção, analisei exigências, números, riscos. Era grande. Exigia estrutura, capital, responsabilidade. Fechei o documento e fiquei alguns minutos em silêncio. Aquilo era o próximo nível. E eu sabia disso. Passei dias avaliando prós e contras, conversando com meu contador, revisando capacidade operacional. Tudo indicava que seria apertado, mas possível. Possível era a palavra que tinha guiado minha vida desde aquela noite em que saí de casa com uma mochila nas costas. Eu nunca tive garantia. Sempre tive decisão. E, mais uma vez, escolhi avançar. Na noite em que finalizei a inscrição, sentei na sala, com o Lucas brincando no chão, espalhando brinquedos aos meus pés. Observei aquele menino crescer em um ambiente de estabilidade que eu nunca tive. Sorri sozinha. Independentemente do resultado daquela licitação, eu já tinha vencido algo muito maior. Eu tinha quebrado um ciclo. E isso ninguém jamais poderia tirar de mim. O resultado da licitação demorou mais do que eu esperava. Durante semanas, segui a rotina normalmente, mas aquela possibilidade ficava rondando meus pensamentos nos momentos de silêncio. Eu sabia que, se desse certo, minha empresa daria um salto que mudaria tudo. Se não desse, eu continuaria firme, como sempre fiz. Mesmo assim, era impossível não sentir o peso da expectativa, ainda que eu fingisse indiferença para o mundo. Quando o e-mail finalmente chegou, eu estava na cozinha industrial, revisando um pedido grande. Abri a mensagem com o coração acelerado, lendo cada linha devagar. Tínhamos sido aprovados. Não em primeiro lugar, mas dentro do grupo selecionado. Aquilo significava aumento significativo de produção, novos contratos, mais visibilidade. Fechei os olhos por alguns segundos, sentindo uma onda de emoção subir. Não chorei. Apenas respirei fundo, absorvendo o impacto daquele momento. A notícia exigiu ação imediata. Mais contratações, novos turnos, ajustes logísticos. Passei dias resolvendo questões práticas, assinando papéis, alinhando equipes. Não houve tempo para comemoração. Crescer,
Eu aprendi. Raramente vem com pausa para celebração. Vem com responsabilidade dobrada. Mesmo assim, em meio ao cansaço, eu sentia uma satisfação profunda. Cada desafio enfrentado era uma confirmação de que eu estava preparada. O Lucas percebeu minha agitação. Uma noite, enquanto eu organizava documentos na mesa da sala, ele se aproximou e perguntou por que eu trabalhava tanto. Eu o puxei para o colo e disse que trabalhava para que a nossa vida fosse segura, para que ele pudesse escolher o que quisesse ser quando crescesse. Ele pensou por alguns segundos e respondeu que queria ser forte como a mamãe. Aquela frase valeu mais do que qualquer contrato. Antes de dormir, fiquei olhando para o teto, lembrando da jovem grávida que saiu de casa sem nada além de medo e determinação. Se alguém tivesse me dito que eu chegaria até ali, eu teria duvidado. Mas ali estava eu, não porque o mundo foi gentil, mas porque eu não parei. E, naquele instante, eu soube que o final dessa história não seria sobre dinheiro, seria sobre retorno. O tipo de retorno que ninguém consegue evitar quando subestima uma mulher determinada. Com a licitação em andamento, meu nome começou a circular em espaços que antes nem sabiam da minha existência. Convites para reuniões, entrevistas rápidas, pedidos de orçamento que chegavam por indicação. Eu mantive os pés no chão, lembrando todos os dias de onde vim. Crescer rápido demais sem estrutura podia ser tão perigoso quanto não crescer. Então eu avancei com cautela, reforçando processos, treinando equipe, dizendo não quando era preciso. Foi nessa fase que recebi um convite para falar, em um evento regional, sobre empreendedorismo feminino. A organizadora disse que minha história tinha chegado até ela por meio de uma cliente. Pensei em recusar. Expor demais minha trajetória ainda me deixava desconfortável, mas aceitei ao lembrar das mulheres que me procuraram depois da feira. Talvez ouvir minha história pudesse ajudar alguém a não desistir. Isso bastava. No dia do evento, subi ao palco simples com as mãos suadas e o coração firme. Contei minha história sem romantizar a dor. Falei da expulsão, da gravidez, das noites sem dormir, do medo constante. Falei também das decisões práticas, da disciplina, do planejamento. Vi mulheres se reconhecerem ali. Algumas choraram, outras anotaram tudo. Aquilo me mostrou que força não é ausência de medo, é ação apesar dele. Depois da palestra, uma mulher se aproximou e disse que estava sendo pressionada pela família a abandonar um projeto porque não era coisa de mulher. Eu olhei para ela e respondi com calma que ninguém vive a vida por nós, que quem paga o preço tem direito de escolher o caminho. Aquela conversa ficou comigo o resto do dia, porque resumia tudo o que eu tinha aprendido na prática. Voltei para casa naquela noite exausta, mas inteira. O Lucas dormia tranquilo, espalhado na cama, como se o mundo fosse um lugar seguro. E, pela primeira vez, eu me dei conta de que tinha fechado um ciclo importante. Eu não era mais apenas alguém que venceu apesar de tudo. Eu tinha me tornado alguém que podia devolver ao mundo o que aprendeu, sem precisar voltar para onde foi ferida. Alguns meses depois, os números confirmaram o que eu já sentia no corpo. A empresa tinha ultrapassado um patamar que eu jamais imaginei alcançar sozinha. O faturamento era alto, os contratos estáveis, a equipe estruturada. Pela primeira vez, eu pude expirar sem calcular cada centavo. Não era ostentação, era segurança. Aquela segurança que eu nunca tive quando mais precisei. Com a estabilidade veio algo novo, tempo para pensar. Passei a rever decisões antigas, ajustar rotas, planejar o futuro com mais estratégia e menos urgência. Investi em consultoria, organizei processos, preparei a empresa para crescer sem depender exclusivamente de mim. Isso me libertou de uma prisão silenciosa que eu nem sabia que tinha construído. Eu não precisava mais estar em todos os lugares ao mesmo tempo para que tudo funcionasse. Foi nessa fase que decidi comprar minha própria casa. Não um símbolo de revanche, nem um troféu. Uma casa simples, confortável, num bairro tranquilo, onde o Lucas pudesse brincar na rua sem medo. Assinei a escritura com a mão firme e o coração sereno. Quando entrei ali pela primeira vez, senti algo fechar dentro de mim. Aquela era a prova concreta de que eu tinha criado raízes sólidas, sem depender de ninguém. No dia da mudança, enquanto organizava caixas e móveis, recebi uma última mensagem da minha mãe.
Dizia que estava feliz por mim, que torcia para que eu fosse feliz. Li sem pressa, respirei fundo e respondi com educação. Não havia mais dor ali. Apenas distância respeitosa. Algumas relações não se reconstroem, elas se transformam em aprendizado. Naquela noite, sentei no chão da sala ainda vazia, com o Lucas brincando ao meu lado, e percebi que o retorno que eu vivi não foi a casa que me expulsou. Foi a mim mesma. Eu voltei mais forte, mais consciente, mais inteira. E sabia que faltava apenas uma coisa para essa história se fechar do jeito certo. Hoje, quando eu olho para trás, não vejo apenas a mulher que foi expulsa de casa grávida numa noite fria do interior de Santa Catarina. Vejo todas as versões de mim que precisaram nascer para que eu chegasse até aqui. A mulher que sentiu medo, a que chorou em silêncio, a que errou, a que caiu exausta na cama, levantou no dia seguinte mesmo assim. Nenhuma delas foi em vão. Cada uma construiu o caminho que eu piso hoje com segurança. Eu não voltei para aquela casa. Eu não precisei provar nada para quem me rejeitou. Eu voltei maior do que qualquer porta que se fechou. Voltei com autonomia, com estabilidade, com dignidade. Voltei inteira. Aprendi que a pior rejeição pode virar o maior empurrão e que ninguém tem o direito de decidir o nosso valor quando estamos no chão. Aprendi que maternidade não é fraqueza, é força bruta. E que mulheres que são subestimadas carregam dentro de si uma potência que só aparece quando não resta alternativa além de vencer. Se essa história chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez você também esteja no momento em que alguém duvidou, virou as costas, disse que você não ia conseguir. Talvez você esteja se sentindo sozinha, cansada, sem saber por onde começar. E se tem algo que a minha história prova, é isso. O começo não precisa ser bonito, ele só precisa ser firme. Então, se você ficou comigo até aqui, eu te peço duas coisas simples. Curta esse vídeo para que essa história chegue a mais mulheres que precisam ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de queda, força e recomeço. E me conta nos comentários de onde você está me assistindo que parte dessa história mais falou com você. Aqui, nenhuma mulher caminha sozinha. Aqui, a gente transforma a dor em direção e rejeição em poder.